O primeiro recenseamento nacional e civil, de 1872, encontrou em Salvador 129.109 habitantes, dos quais 68.020 homens, 61.089 mulheres. Naquele ano ainda vigorava o infame regime escravista. Assim, o censo separava os soteropolitanos em 112.641 livres, 16.468 escravos. O censo dividia também pelas então chamadas raças. Assim, foram encontrados 38.374 brancos, 29,72% do total de viventes, 2.998 caboclos, 2,32%. Todos esses eram livres. Os pardos eram 55.433, 42,93% do total, dos quais 49.536 livres, 5.897 escravos. Os pretos eram 32.304, 25,02% do total, dos quais 21.733 livres, 10.571 escravos. A expressão caboclo designava o mestiço de europeu e ameríndio. No caso do censo, porém, se aplicava a quem não parecesse branco ao recenseador, mas também não se encaixasse na categoria pardo ou preto. O município de Salvador era dividido em 8 freguesias urbanas e 10 freguesias suburbanas ou rurais. A seguir, a lista de todas as freguesias pela ordem decrescente de população total. Primeiro, Santana, 17.954 moradores. Segundo, Santo Antônio Além do Carmo, 16.613. Terceiro, Sé, 15.111. Quarto, São Pedro, 14.743. Quinto, Vitória, 11.666. Sexto, Pilar, 8.346. Sétimo, Itapajipe, 5.767. Oitavo, Conceição da Praia, 5.490. Nono, Brotas, 5.090. Décimo, Itapuã, 4.935. 11º, Encarnação do Passé, 4.443. 12º, Mares, 3.722. 13º, Passo, 3.636. 14º, Paripe, 3.108. 15º, Pirajá, 2.863. 16º, Matoim, 2.446. 17º, Cotegipe, 2.052. 18º, Ilha de Maré, 1.124. Salvador não se saía mal no quesito letramento. 41.818 soteropolitanos declararam saber ler e escrever, cerca de 40% da população em idade escolar ou adulta, muito acima da média nacional. Moravam no município 9.382 estrangeiros, dos quais 5.988 nasceram na África, onde foram escravizados e trazidos ao Brasil. Destes, 3.456 eram libertos, 2.532 permaneciam escravos. Ainda em 1872, raros eram os municípios brasileiros com maior número de africanos libertos em relação aos escravos. Salvador era uma exceção, em parte por ação das Irmandades Negras, em parte por negociação e esforço do próprio escravizado para conseguir sua alforria. As colônias de europeus apresentaram números modestos. As principais eram 2.575 portugueses, 244 franceses, 163 alemães, 129 ingleses, 126 italianos, 79 espanhóis. Havia ainda pequena presença de suíços, austríacos, belgas, russos, dinamarqueses e argentinos. De economia dinâmica, Salvador empregava artesãos, costureiros, chapeleiros, alfaiates, carpinteiros, ferreiros, entre outros. Em parte rural, ainda ocupava nas lides da agricultura 13.619 soteropolitanos, ocupação que só perdia em número para as atividades domésticas. 18.786 pessoas ocupadas nas lides do lar e seu entorno.
Entre outras atividades, Salvador tinha ao todo 5.902 trabalhadores no comércio, 2.132 militares, 1.818 marítimos, 1.734 capitalistas e proprietários, 1.703 pescadores, 1.634 empregados na indústria. Por indústria, deve-se entender fábricas mesmo, não a pequena produção artesanal. O primeiro grande surto industrial de Salvador só ocorreria no final do século XIX, daí o relativamente pequeno número de industriários. Seguindo com algumas das principais ocupações, destacavam-se 1.255 operários da construção civil, 673 funcionários públicos, 226 professores, 118 médicos, 118 religiosos. O judiciário e os registros públicos mobilizavam ao todo 163 pessoas, sendo 30 juízes, 46 advogados, 87 membros ou auxiliares de procuradorias e outras atividades judiciárias.